Senhor, a nossa oferta neste misterioso encontro da nossa pobreza com a tua grandeza. Nós te oferecemos tudo que de ti mesmo recebemos. Tu em troca doa-nos, doa a tua presença. Acolhe, Senhor, a nossa oferta neste misterioso encontro da nossa pobreza com a nossa pobreza. Nós te oferecemos tudo que de ti mesmo recebemos. Tu em troca doa-nos, doa em tua presença, doa a tua presença. Acolhe, Senhor, a nossa oferta. Noite e dia, longas madrugadas, e a semente espera. E o milagre, antigo e sempre novo, fecunda toda a terra. No grão morto e pisado, a vida nascerá. Na mesa eis o pão. Abençoa, oh Senhor, nossa oferta, dai-nos tua paz. E a unidade do teu corpo que se consuma também por nós. Nossas vinhas, com o sol aberto, já estão florindo. E o orvalho no silêncio toca os primeiros frutos, e as cores são mais vivas, acende os grãos maduros, na mesa eis o vinho. Abençoa, oh Senhor, nossa oferta. Que se consuma também por nós. Abençoa, oh Senhor, nossa oferta, dai-nos tua paz, e a unidade do teu sangue. Que se consuma também por nós. Agora sim. Boa tarde, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a nossa reflexão. Esta semana nós não pudemos estar juntos na quarta-feira,
Hoje estamos aí um pouquinho atrasados, mas o importante é que nós estamos aqui, né? Estamos juntos, unidos em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aos boa tardes aqui. Aqui está o pessoal aqui da nossa comunidade, o pessoal de fora que sempre nos acompanha também. Boa tarde, Beth, boa tarde, Maria Cristina, boa tarde, a Fátima Castelenho, seu João, boa tarde, Rosa, boa tarde, a Regina, o Sebastião, a Viviane de Araraquara, boa tarde, Suzy, Camila, Norma, minha tia Janete, boa tarde, eu rezo em casa, o Kelvin e a Adriana, boa tarde, a Silvia, o Eliveldo, Deus abençoe. Bom, irmãos, nós vamos dar continuidade àquela reflexão que nós estávamos fazendo sobre a liturgia da missa, né? Sobre a espiritualidade e a liturgia da celebração eucarística, da Santa Missa. E nós havíamos iniciado falando lá dos ritos iniciais, né? Como era de se esperar, iniciar falando sobre os ritos iniciais. Depois nós falamos, na última vez que nós falamos sobre a liturgia da palavra. E hoje vamos dar continuidade com a liturgia eucarística, falando da primeira parte, né, do início. Padre Rubens também, boa tarde, Ana, sempre bom o senhor aqui com a gente, viu, Padre Rubens? Uma alegria, Deus abençoe. O Nicão Hamilton, boa tarde. E então vamos dar continuidade. Na liturgia da palavra nós tínhamos falado do duplo movimento que a liturgia da palavra tem. Um movimento no qual a palavra de Deus nos é dirigida, lembram-se desse movimento? Por meio das leituras, a leitura, o salmo de resposta à leitura, a segunda leitura quando estamos no domingo ou nas solenidades, nas festas também, e depois o evangelho. Deus nos falando, e também na homilia a explicação daquilo que foi falado, Deus se comunicando conosco. Então, um movimento descendente. E logo em seguida começa o movimento ascendente, no qual nós, tendo ouvido a palavra, tendo acolhido a palavra, a própria presença de Deus no meio de nós, né, a palavra pronunciada na missa, proclamada na missa, ela não representa, ela é o próprio Jesus Cristo no nosso meio, porque a palavra se atualiza no hoje da nossa história, né? Se atualiza na nossa vida. É o próprio Cristo, é o próprio Deus que fala, que nos fala quando nós estamos na liturgia da palavra, seja na missa ou em qualquer um dos sacramentos que sempre há uma liturgia da palavra antes. Então, logo em seguida, Deus tendo se comunicado, este movimento que eu falei descendente, começa o movimento ascendente. Então a gente professa a fé, adere àquilo que foi falado e eleva as nossas preces, né? Então Deus nos falou, nós fazemos o movimento seguinte, de elevação. Depois, a liturgia eucarística, ela tem um movimento inverso. Ela começa com a elevação e depois com a presença, né? Então nós primeiro elevamos o quê? Os dons que são apresentados, e então Deus se faz presente nos dons que foram apresentados. Então é um movimento inverso, no qual nós elevamos a Deus o nosso desejo de que Ele esteja no meio de nós, e também oferecemos condições para isso, e então Ele vem e se faz presente. É um movimento inverso. E aí então, hoje eu quero que nós nos detenhamos na reflexão sobre a primeira... A liturgia eucarística, ela é bastante extensa, ela tem várias partes, e hoje proponho que quero me deter junto com vocês nesta reflexão sobre a procissão das oferendas ou a apresentação das oferendas, sobre o prefácio, sobre o santo e sobre a oração eucarística, sem a doxologia, por enquanto. Nós vamos na oração eucarística até a doxologia, e a doxologia nós começaremos da próxima reflexão
a partir da doxologia, porque ela tem um sentido teológico muito próprio, muito profundo, e que eu tenho o receio de não conseguirmos aproveitar o máximo dela dentro da reflexão que nós vamos ter que fazer hoje, já abarcando dimensões tão importantes, tão fundamentais. Então, eu acho até bonito antigamente, não sei se ainda hoje é assim, eu precisaria observar, mas o Deus Conosco antigamente, aquele livreto que a gente acompanha, ou aquele folheto que em alguns lugares acompanhava o folheto, ele nesse momento ele falava assim: a palavra se faz carne, ou ele falava assim, liturgia eucarística, a palavra se faz carne. Se não me engano era isso que vinha escrito naqueles quadrinhos que davam início. E isso muito marca porque é justamente isso. O movimento da liturgia da palavra que passa para a liturgia eucarística é exatamente o movimento do prólogo do Evangelho de São João, no qual ele diz assim: a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra era a luz dos homens. Porém os homens não a receberam. Então o que acontece? A palavra se fez carne. Então, a palavra que foi proclamada, a palavra que foi lida ali, na qual Deus se faz presente, se torna alimento material, pão, o pão eucarístico, vai se tornar a presença de Jesus Cristo, na mesma dimensão da palavra, mas agora no corpo e no sangue. Então, irmãos e irmãs, é esse movimento da palavra que agora se faz carne, que agora se faz alimento para nós. E esta liturgia eucarística, ela começa com um momento chamado erradamente de ofertório. É bastante errado falar ofertório. Esse momento, o nome correto, o nome adequado para ele é a procissão das oferendas, ou apresentação das oferendas. Por quê? Porque na história da igreja, esse momento, dentro das primeiras comunidades cristãs, era o momento em que aquela pessoa, aquelas famílias que pertenciam àquela comunidade, lembrando que as comunidades se reuniam nas casas, a Domus Ecclesiae, como são chamadas, a igreja na casa, a igreja da casa, ou Domus Ecclesiae nesse sentido. E aí então, nesse momento da procissão das oferendas, as pessoas se levantavam dos seus lugares nos quais elas estavam sentadas e iam até o altar apresentar o pão e o vinho que eram para a celebração eucarística, que eram para o ágape, que era para a Eucaristia. O pão, lógico, o pão ázimo sem fermento, o vinho preparado adequadamente. Então esse era o momento em que cada um se levantava do seu lugar e ia até a mesa comum no centro da Assembleia para apresentar as suas ofertas. Então, a apresentação das oferendas ou procissão das oferendas. Tanto é que essa mentalidade das oferendas serem apresentadas pela comunidade, ela se manteve ainda hoje. De que modo? Exatamente nesse momento, na liturgia da Santa Missa, as pessoas têm o costume de colocar espontaneamente uma oferta. Colocar uma oferta em dinheiro. Então, esta oferta em dinheiro, ela é uma adaptação, ou talvez até mesmo uma atualização, daquilo que a igreja fazia no começo, no seu início, quando cada um apresentava a oferenda, a oferta para a celebração da Eucaristia. Agora, nós não usamos mais o pão ázimo, nós usamos a hóstia, que é especialmente preparada de modo adequado, de modo correto, até mesmo pela quantidade que nós fazemos, pela necessidade de mantê-la armazenada, não só para as Santas Missas, mas também depois para os doentes, também é necessário mantê-la armazenada com essa finalidade. Então, nós
ela precisa ser feita de um modo específico. Então é por isso que as pessoas não trazem mais o pão e o vinho. O vinho também precisa ser, não é mais hoje qualquer um que produz o vinho. Antigamente as famílias tinham o hábito, o costume, produziam vinho em casa, né? Até mesmo há pouco tempo atrás, mesmo aqui no Brasil, nossa região, que é grandemente de descendente de italianos, muitos chegaram a ter produção de vinho em casa, né? Então isso era um costume, uma tradição, e que se perdeu. Então hoje não faz mais sentido cada um trazer o vinho, né? Não dá mais para cada um trazer o pão, mas permaneceu a mentalidade, permaneceu a experiência de neste momento ofertar algo também simbolizando o pão e o vinho que são ofertados por toda a comunidade. E aí quem apresenta este pão e este vinho são os acólitos em procissão, ou os ministros da Eucaristia em procissão, né? Por isso a gente fala a procissão das oferendas, relembrando aquilo que as primeiras comunidades faziam, levando como que em procissão até o altar, no meio da assembleia, a sua oferta. E é interessante, o pão e o vinho. Por que o pão e o vinho? Por que não celebrar com outra coisa? Existiu no Brasil há um tempo um grupo que defendia que para nós sermos fiéis à enculturação na liturgia, nós precisaríamos celebrar com bebidas que são próprias do nosso país, uma vez que o vinho não é algo natural do Brasil. Então, existia um grupo que defendia de modo assim bastante errôneo a celebração da liturgia da missa com outras coisas mais brasileiras. Até mesmo o exagero disso chegava a defender de se celebrar com cachaça no lugar do vinho. E do outro lado, o pão. Por que o pão? Alguns chegavam a dizer, mas o pão também não é uma coisa nativa brasileira? Precisamos encontrar... Enfim, todos esses argumentos, eles não encontram ressonância, eles não encontram um sentido. Por quê? Porque, na verdade, o pão e o vinho, eles são a matéria que faz parte da tradição litúrgica. Não é simplesmente Jesus pegou o que ele tinha na mão ali na hora, tem aí pão e vinho, pega aí pão e vinho, esse é meu sangue, esse é meu corpo, come e bebe aí à vontade. Não foi isso. Jesus estava dentro de uma ritualística própria. Ele estava dentro da ritualística da ceia judaica. É claro que há divergência entre os pesquisadores de que Jesus estivesse realmente na ceia pascal judaica, mas é praticamente certeza, dentro daquilo que nós evidenciamos das narrativas que nós temos dessa última ceia, faz muito sentido, e tem o próprio Cesare Giraldo, daquele livro que eu mostrei para vocês no outro dia aqui, Num Só Corpo, Tratado Mistagógico sobre a Eucaristia, ele apresenta muitos argumentos que defendem a proposta de Jesus estar realmente celebrando a ceia judaica na sua última ceia, a ceia pascal judaica. E a ceia pascal judaica tem uma ritualística própria. Por que Jesus pega o pão? Porque esse pão remonta à experiência lá do Êxodo, a experiência tanto do pão ázimo que foi comido às vésperas da Páscoa, comido às pressas, o pão sem fermento, quanto a experiência do maná no deserto, com pão, como dizia a Escritura, com o pão dos anjos os alimentou. E Jesus vai dizer no Evangelho de São João, eu sou o pão da vida. Agora, se nós formos, Jesus não disse outra coisa, Jesus se apropriou não somente do pão, mas da ritualística, da simbologia do pão. Vejam, o pão, essa reflexão foi uma reflexão que eu fiz, salvo qualquer erro, na quinta-feira da Semana Santa, quando eu falava que o pão, ele tem um simbolismo que vai para além inclusive da ritualística judaica, que vai para além da tradição judaica, porque para fazer um pão, você precisa de muitos grãos de trigo. Então, da mesma forma como a Eucaristia significa a unidade da igreja,
O próprio pão é feito com a unidade dos grãos, que depois de misturados já não se separam mais. Depois que os grãos de trigo são moídos e misturados, que formam a farinha, e depois, já na farinha você não consegue mais distinguir o que é um grão, o que é o outro grão. Da mesma forma, o pão. E o pão, ele tem essa característica também de como, eu vou falar daqui a pouquinho da oração que o padre faz na hora da apresentação do pão, que ele une ao mesmo tempo a ação divina e a ação humana. Porque aquele pão, ele primeiro teve que ser semeado como trigo, teve que ser cuidado, teve que ser gestado ali, regado, né, cuidado, colhido, moído, preparado, amassado. Porém, quem o faz crescer é Deus. Quem nos dá condições de fazer tudo isto é Deus. Então, a própria preparação do pão é algo que é uma união da ação humana e da ação divina. Vejam que também é bonito esta preparação, porque vejam como que ela demanda o trabalho humano. Isso vai nos mostrando aquilo que o Gênesis já disse, né, com que nós temos a função de ajudar o Senhor na obra da criação. O Senhor disse: crescei e multiplicai-vos e dominai todas as coisas. O Senhor quis dizer que nós deveríamos assumir o senhorio de tudo e ajudá-lo na obra criadora. Então, o pão, ele é uma obra da ação divina e da ação humana. Então vejam que ele tem um sentido próprio em si e por isso não pode ser substituído por nenhuma outra coisa. Ainda que a hóstia que nós partimos aqui no altar não se pareça com o pãozinho nosso de cada dia, o pãozinho francês, ou a média, como a gente chama aqui em São Carlos, né? Ou mesmo o pão caseiro que a mãe da gente faz em casa, mesmo que ele não se pareça com esse pão, ele é pão. E ele demandou o mesmo trabalho, a mesma obra que um outro pão como esses. O vinho é a mesma característica. Você pega, no pão é interessante que alguns houve uma época que defenderam, que nós poderíamos celebrar, então o que é mais brasileiro do que, por exemplo, uma pipoca? E substituiu o pão por pipoca. Isso é bobagem. Você perde toda essa mística, porque o milho da pipoca, ele não passa por todo esse processo. Ele passa pelo processo de plantio e de colheita, mas ele não se une para formar uma coisa só. Ele não passa por um processo no qual você precisa moê-lo, amassá-lo, no qual você empenha trabalho, esforço. É evidente que isso está totalmente fora da proposta que Jesus nos deixou. E o vinho é a mesma coisa. Para você chegar ao vinho, você também tem que passar por vários cachos de uva, a fermentação. E o vinho, ele tem um histórico que, para além da experiência da tradição judaica, o vinho ele sempre significou na tradição humana a bebida dos deuses. Ele era na mitologia, na Grécia, ele era chamado de bebida dos deuses. Por quê? Tanto é que na mitologia grega, romana, existe o deus do vinho, um deus só para o vinho. Porque o vinho, a uva, se você espremê-la e deixá-la lá, não sei se alguém já teve essa experiência de bater o cacho de uva, ou passar a uva no espremedor de fruta, eu já fiz isso. Se você fizer isso e deixar ele lá, ele começa a fermentar sozinho. E fazendo o trato correto, ele vira vinho. É claro que não de boa qualidade, se não for feito do modo correto, se não for colocado para descansar em tonel certo, essas coisas todas, que hoje em dia se faz com tanta destreza, com tanta beleza. Então o vinho, ele já tem uma... E aí as pessoas diziam, nossa, mas como a fruta virou bebida com teor alcoólico? E o ser humano, no sua experiência mais primitiva, dizia, isso só pode ser obra dos deuses. Então o vinho, ele é por natureza, na tradição humana mais primitiva,
considerado uma bebida que representa representa a divindade. E o vinho tem uma outra característica para nós, mais ainda, porque o vinho ele também expressa alegria, né? A pessoa que às vezes está esbanjando alegria, o que a gente fala? Nossa, parece que bebe, parece que bebeu. É claro que a gente sabe que a bebida alcoólica ela também traz malefícios, e para as pessoas que são dependentes é algo muito sério. Mas ela tem essa dimensão também, essa característica, e o vinho tem ainda mais uma expressão, porque ele tem a cor daquilo que ele vai representar, que é o sangue de Cristo. A cor dele também é aquela cor, por isso não pode ser usado qualquer vinho para a celebração da Santa Missa. Tem que ser o vinho feito para isso, preparado para isso, com a coloração correta, com o aroma correto, do modo certo. Tendo explicado então o porquê do pão e do vinho, vamos então à parte da celebração que a maioria das pessoas às vezes nunca ouviu. Porque são as orações chamadas orações secretas. Não porque são escondidas ou proibidas, mas porque são as orações que o padre diz em voz baixa, que não é a comunidade toda que ouve. E que vai dizer exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Então, tendo sido trazido o pão, eu estou aqui com o missal, né, o missal romano, que fala sobre a liturgia da missa. Ele diz assim: o sacerdote de pé toma a patena com o pão, elevando-a um pouco sobre o altar, então como que apresentando a Deus. Ali a patena está sendo... Patena é aquele pratinho onde fica colocado a hóstia que o padre vai consagrar. Então o padre toma ali a patena e apresenta para Deus e diz: bendito sejais, Senhor Deus do universo. Então é uma ação de graças a Deus. Por quê? Pelo pão que recebemos de vossa bondade. Estamos bendizendo a Deus pelo pão. Fruto da terra. Então estamos reconhecendo que ele é o produto da terra criada por Deus, é criatura de Deus. E do trabalho humano. Então também do nosso trabalho. Então, ao ofertar o pão, nós estamos ofertando todo o nosso trabalho. Então, mesmo aquele que trabalha numa empresa, mesmo aquele que trabalha que não assa, que não trabalha fazendo pão, que não fez esse pão aqui que está no altar, quando o padre diz, fruto da terra e do trabalho humano, nesse momento eu estou ofertando o trabalho humano de todos que estão participando da Santa Missa. Estou ofertando o trabalho de todos, que é a participação na obra criadora de Deus. Que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar o pão da vida. É essa oração. Vou repetir-la agora toda de uma vez. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Aí a resposta, se não houver nenhum canto, o padre estiver rezando e não tiver grupo de canto, o povo responde, bendito seja Deus para sempre. Aí agora, o que acontece logo em seguida? Alguém vem e apresenta para o padre o vinho e a água. E aí o padre vai lá e num gesto, muitas vezes que passa desapercebido por muitas pessoas, o padre vai lá e coloca o vinho e coloca uma gota de água ou um pouquinho de água dentro do cálice com o vinho. Eu vou ler primeiro a oração que ele diz e logo em seguida eu vou explicar. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Então, o primeiro ponto que é importante é por que misturar água com vinho? De onde surgiu essa tradição? A tradição de misturar a água com o vinho, ela vem do modo como o vinho era feito no tempo de Jesus e também na antiguidade. O vinho, ele não era esta bebida fina, limpa, que nós conhecemos hoje. Ele não tinha os processos de
de confecção, de pureza que nós temos hoje, que o ser humano desenvolveu no decorrer do tempo. O vinho, ele era, muitas vezes, grosso, né? Ele tinha um teor um pouco mais grosso, né? Como quando a gente faz um suco de manga e não dilui ela em água, fica aquela coisa grossa. Então o que você faz? Você pega e coloca água no suco de manga para ela diluir, porque aquela coisa grossa é difícil de você tomar, não é gostoso, né? Não é uma coisa tão agradável. Então, o costume de misturar o vinho e a água é uma coisa muito antiga, que era para tornar o vinho mais fraco, que às vezes ele ficava com o teor alcoólico muito alto, e também para que ele ficasse mais agradável na hora do consumo, ficando mais líquido. E isso também era feito nas celebrações. Isso também provavelmente foi feito por Jesus na última ceia, isso era feito também nas celebrações. Misturar o vinho com a água. E imediatamente deste costume, os santos padres, e de modo especial o primeiro deles que deu mais ênfase nisso, foi São Cipriano, vai dar a ênfase, vai apresentar a dimensão representando ali. Se o vinho representa a divindade, o sangue de Cristo, a água deverá representar a humanidade, a nossa humanidade, que é no mistério da encarnação, no mistério no qual o Filho de Deus se faz gente, também a humanidade, a natureza humana e a natureza divina se fundem. Ali no cálice, água e vinho se fundem e não se separam mais, da mesma forma que a divindade de Deus e a humanidade não se separam mais. Por isso diz, pelo mistério desta água e deste vinho, possamos nós, humanidade pecadora, falha, limitada, então possamos participar da divindade do vosso Filho. Então nós possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Por isso, na preparação, a quantidade de água nunca deve exceder a quantidade de vinho, porque a divindade, a força, a potência da divindade é muito maior do que a nossa humanidade. E então segue. O padre vai agora apresentar o cálice, com o vinho e já com a água misturada, e diz: Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, igual o que nós fizemos agora há pouco, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. É uma oração muito semelhante à outra, que dá ênfase ao fruto da planta, ao fruto que Deus criou e cuida, e também o trabalho humano que fez chegar até o altar do Senhor. E aí, então o padre, se vocês já prestaram atenção, logo depois disso, ele em silêncio, ele une as mãos e faz uma oração. E diz assim: de coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós. Então, na verdade, nesse momento, o padre reconhece que no altar está sendo oferecida não somente o pão e o vinho, mas a vida de todos nós, a vida de todos os que estão participando da Assembleia. Então, de coração contrito e humilde, porque nós somos pecadores, somos fracos, falhos, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, ou seja, junto com as oferendas, sejamos acolhidos por vós. E seja o nosso sacrifício, porque aqui no altar vai acontecer o autêntico sacrifício de Cristo, sacrifício incruento, né, no qual nós fazemos memória, atualizamos a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição. Seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Porque nós somos pecadores, nosso coração está contrito e humilde, mas que este sacrifício que nós estamos oferecendo, embora repleto das nossas falhas, ele vos agrade. E então, logo em seguida, o padre vai e lava as mãos. E aí o que o pessoal fala? Fala assim: o gesto do padre lavar as mãos é para lembrar Pilatos, que lavou as mãos na hora de condenar Jesus. Nada disso. O gesto do padre de lavar as mãos é um gesto no qual o padre reconhece que é pecador. E que, se fosse pelos seus méritos, ele não teria condições de estar celebrando a Eucaristia naquele momento. Lavai-me, que ele diz assim: lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me de meus pecados.
Naquele momento, o padre, falando consigo e com Deus, diz: Senhor, olha, minhas mãos, elas trazem os meus pecados, elas trazem as minhas falhas, toda a minha indignidade, mas lavai-me e purificai-me, para que eu possa oferecer, com a melhor condição que eu tenha, um sacrifício que vos agrade, possa oferecer uma oferta digna do nome do Senhor. Se pelas minhas próprias forças e atitudes eu não tenho muita coisa para mostrar, o Senhor mostre em mim e através de mim. E aí o padre, então, feito isso, ele se volta para a Assembleia e diz, e convida a Assembleia à oração: orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Então o convite agora à comunidade para também fazer a oração. E aí a comunidade responde. E aqui essa resposta ela é interessante porque a maioria das pessoas não sabe o real significado dessa resposta. Porque ela diz assim, ó: receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício. Com quem a comunidade está falando? Com quem a Assembleia está dialogando? A Assembleia está dialogando com o padre. Sim, a Assembleia está dialogando com o padre. Porque diz: receba o Senhor, receba está na terceira pessoa do singular, então está falando de Deus. Receba o Senhor por tuas mãos, segunda pessoa do singular, está falando para o padre. Então receba o Senhor, estamos falando do Senhor, para o padre. Por isso essa oração o padre não faz. O padre não faz essa oração, porque essa oração é o povo falando para o padre. Receba o Senhor por tuas mãos, estas mãos do padre, este sacrifício, para a glória do seu nome, o nome de Deus, para o nosso bem, que estamos na Assembleia, e de toda a Santa Igreja. Entenderam, irmãos? Por isso que eu falo, a maioria das pessoas, e eu gosto sempre de falar disso, porque a maioria das pessoas não sabe o significado dessa oração. Receba o Senhor por tuas mãos, Padre, por tuas mãos, este sacrifício, para a glória do seu nome, o nome de Deus, para o nosso bem, o bem da comunidade e de toda a Santa Igreja no mundo inteiro. Amém. Então essa é a liturgia, a procissão das oferendas, a apresentação das oferendas, com toda a sua beleza, com todo o seu significado, e que nós precisamos aprender a vivenciar bem. E aí logo em seguida nós entramos mais propriamente na oração eucarística, que é o núcleo, né, como é o núcleo da liturgia eucarística. E aí vem há um início para isso, no qual o padre vai convidar de novo a comunidade a se fortalecer na unidade e também a se voltar para Deus. O Senhor esteja convosco. Antigamente, antes da reforma do Concílio Vaticano II, a reforma litúrgica pós-conciliar, essa oração em latim se dizia Dominus vobiscum, e o povo respondia et cum spiritu tuum, que significa o Senhor esteja convosco, e a comunidade responderia e com teu espírito. Esta oração, inclusive, ela permanece assim em praticamente todos os países. Por que então em português a gente fala diferente? Porque aí o que o padre está dizendo? O padre está dizendo, o Senhor esteja convosco, para a Assembleia, e a Assembleia respondendo para ele, e com teu espírito. Então está desejando para ele a mesma coisa que ele desejou para a Assembleia. Então, por que então que em português nós não ficamos com essa resposta aí com teu espírito? Porque na ocasião os padres que foram responsáveis pela tradução dos livros litúrgicos e adaptação dos ritos, eles perceberam que poderia gerar uma dificuldade em relação à compreensão do espiritismo. Porque, infelizmente, no Brasil, o espiritismo é muito forte. E o espiritismo, ele não consegue, não dá para você viver, né, o espiritismo e o catolicismo ao mesmo tempo. São duas coisas distintas. Uma hora eu posso pegar e explicar aqui por que disso. Eu quero fazer isso um dia. Vai chegar esse momento para explicar.
a diferença entre o espiritismo e o cristianismo. Mas é muito forte e poderia gerar uma compreensão estranha. E aí, então eles falaram, bom, vamos então a uma resposta, uma aclamação que traga o mesmo sentido. Eles acabaram criando uma aclamação que dá um sentido mais forte, mais bonito ainda. Porque o padre, ao dizer, o Senhor esteja convosco, o que a Assembleia faz? A Assembleia confirma o que o padre acabou de dizer. Ele está no meio de nós, nós não temos dúvida disso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e está, sabemos que está, porque estamos reunidos no nome dEle. Porque Ele disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos, Ele estaria presente no meio deles. Então Ele está no meio de nós, está. Aí o padre convida a comunidade a elevar-se, corações ao alto. Nosso coração está em Deus. A comunidade responde, atestando a mesma experiência, aquilo que eu disse para vocês. Esta primeira parte da liturgia eucarística, ela é de subida. Nós apresentamos os dons, o padre apresentou os dons a Deus, agora nós dizemos, o corações alto, nosso coração está em Deus, apresentamos de novo, subimos de novo, e daqui a pouquinho vai acontecer algo. Deus vai descer, se fazer presente nas espécies do pão e do vinho. Corpo e sangue do Senhor. Então, o movimento de subida ainda está acontecendo, daqui a pouco vem a descida. Demos graças ao Senhor nosso Deus, ou seja, nós queremos render graças a Deus, e aí a resposta do povo é nosso dever, nós reconhecemos isso como criaturas, como filhos e filhas, é nosso dever dar graças a Deus, é nossa responsabilidade dar graças a Deus. As criaturas cantam o hino de louvor ao Senhor, e nós, como as criaturas, o fazemos juntos. E também render graças a Deus é motivo da nossa salvação. Deus nos salva se nós estivermos prontos a dar graças a Ele. E aí então o padre começa o prefácio. O prefácio na liturgia eucarística, ele vai oferecer para nós o tema daquilo que está sendo celebrado. Então, por exemplo, no Advento tem um prefácio próprio, e geralmente ele tem uma fórmula parecida no começo, que diz sempre mais ou menos a mesma coisa. Na verdade, é justo e necessário, ou seja, é justo, nos faz ser santos, e é também é necessário fazer o quê? Louvar-vos e bendizer-vos, e é nosso dever e salvação também. É só a gente parar para ler e para meditar um pouco. Eu não vou poder fazer isso com todos os prefácios, com todos os detalhes, mas eu quero chamar a atenção, irmãos, que a gente fala, o padre fala, às vezes a gente fala as coisas de modo tão mecânico. Isso é uma coisa até que eu disputo muito aqui na comunidade, para que nós tenhamos o cuidado, tenhamos a atenção de rezarmos com mais calma, rezarmos mais devagar, meditarmos mais sobre as palavras que nós estamos falando. Então o padre está ali dizendo, está ali rezando, é justo, é necessário, faz parte da nossa missão, faz parte da nossa vocação, é nosso dever e também a nossa salvação, louvar-vos e bendizer-vos, ou seja, elevar um hino de louvor a Deus, bendizer ao Senhor, porque para isso nós fomos feitos, para louvar o Senhor, para bendizer o Senhor. E aí um momento de louvor, isso é próprio da tradição judaica, das orações na tradição judaica. Primeiro nós elevamos e bendizemos a Deus, e logo em seguida nós vamos falar para Ele o que nós queremos, o que nós precisamos. É claro que o prefácio todo ele vai ser o prefácio de elevação, de louvor, de honra, de reconhecimento, porque depois é que nós vamos pedir. Pedir o quê? Que o Espírito Santo venha sobre as espécies do pão, para que elas se tornem o corpo e o sangue. Então, primeiro este movimento de subida, de oração, de louvor, de ação de graças. E aí, por exemplo, no Advento, nós temos aqui, o prefácio, como eu disse para vocês, o prefácio vai dar a temática da celebração que nós estamos tendo aqui. Então, no Advento, por exemplo, que é o momento que nós lembramos a espera de Cristo, a espera, a vinda de Jesus. Né? Estamos esperando Ele chegar, tanto a vinda definitiva, a plenitude dos tempos, a parousia, a sua volta gloriosa, quanto também estamos fazendo memória da sua primeira vinda, estamos relembrando a espera da sua primeira vinda. E aí diz assim, predito pelos profetas
esperado com amor de mãe pela Virgem Maria, Jesus foi anunciado e mostrado presente no mundo por João Batista. O próprio Senhor nos dá a alegria de entrarmos agora no mistério do seu Natal, para que sua chegada nos encontre vigilantes na oração e celebrando os seus louvores. Pronto, aqui tem uma explicação do sentido do tempo do Advento. O prefácio nos dá o tema da celebração que nós estamos vivenciando. Então, aí vamos lá, por exemplo, uma celebração aqui, dia de São José. O que o prefácio vai falar? É justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre, em todo lugar. Então nós, mais uma vez, reconhecendo a nossa responsabilidade de louvar, de cantar a honra do nome do Senhor. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. E, na comemoração de São José, então no dia de São José o prefácio fala dele. Servo fiel e prudente, celebrar os vossos louvores. Agora nós vamos falar um pouco de São José e agradecer a Deus por ele. Sendo ele um homem justo, vós o destes por esposo à Virgem Maria, Mãe de Deus, e o fizestes chefe da vossa família, para que guardasse como Pai o vosso Filho único, concebido do Espírito Santo, Jesus Cristo, Senhor nosso. O prefácio acabou de falar do tema do que nós estamos celebrando. Nos domingos do tempo comum, o prefácio fala daquilo que é comum a nós. A salvação, cada prefácio tem um tema. Quer ver? Eu vou ler para vocês os temas dos prefácios do tempo comum, que é o tempo que nós estamos. O mistério pascal e o povo de Deus. No tempo comum nós meditamos sobre a nossa pertença como povo de Deus. O mistério da salvação. Vai contar brevemente a história da salvação. É uma coisa própria do tempo comum. A salvação dos homens, pelo homem. Tempo comum. A história da salvação. A criação. Cristo, penhor da Páscoa eterna, a salvação pela obediência de Cristo, a igreja reunida pela Santíssima Trindade. E aí, o último prefácio dos Domingos do Tempo Comum já é para ser usado lá no final do tempo comum, quando nós estamos falando sobre a vinda do Senhor. Então ele fala sobre o dia do Senhor, sobre a sua vinda gloriosa. Então vejam, irmãos e irmãs, o prefácio trazendo para nós o tema da celebração, por isso tem que prestar atenção. Não é nessas horas que o padre está rezando. Eu sei que às vezes alguns padres rezam mais rápido esse momento, não dão tanta atenção a essas palavras, mas também cabe a nós que estamos participando da celebração nesse momento, dar a devida atenção, porque a palavra que está sendo lida, aquele prefácio que está sendo lido, é pelo padre em nome da comunidade. O padre não fala em nome próprio. Na celebração da missa, o padre não fala em nome próprio, ele fala em nome da comunidade. Então, tanto é que no final dessa oração, no final de toda essa oração chamada oração eucarística, o que a comunidade vai responder? Amém. É a assinatura dizendo, realmente, tudo isso que o padre acabou de falar, nós assinamos embaixo. É como se fosse um reconhecimento de tudo que o padre acabou de falar para naquele momento ali, nós termos este reconhecimento de que a palavra do padre representa a palavra da comunidade. Então, se você não está, você tem que prestar atenção, porque o padre está falando no seu nome. O padre está usando o seu amém lá que você vai dar no final para falar para Deus. Se você estiver disposto a responder o amém no final, esteja disposto a prestar atenção naquilo que está sendo dito, porque está sendo dito no seu nome, pelo padre a Deus. E aí então o padre convida a comunidade a rezar ou a cantar o santo. Né? Este canto que nos relembra tanto uma parte do Antigo Testamento, né? Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Então o reconhecimento de que somente Deus é santo, repetir 3 vezes santo, é o reconhecimento de que a santidade vem somente de Deus. Ele é o santo. E por isso dizemos logo em seguida, Senhor Deus do Universo. E reconhecemos, se Ele é o Senhor Deus do Universo, céu e terra proclamam a vossa glória. Céu e terra proclamam a glória dele. E aí nós vamos dizer as palavras de reconhecimento desta glória e desta honra, que são as palavras que foram ditas pelo povo na entrada de Jesus na cidade de Jerusalém no domingo de Ramos. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Aqui nós já estamos reconhecendo
Deus que vem ao nosso encontro. Então, se a apresentação das oferendas e o prefácio foi elevação, agora nós já estamos reconhecendo Deus que vem ao nosso encontro. Bendito que vem em nome do Senhor. Tanto é que a interpretação mística desse momento do santo é que nós estamos rezando e cantando junto com os anjos e os santos, não é isso? É porque neste momento céu e terra se fundem. Não há mais separação entre a terra e os céus. Não há mais separação. Os anjos e os santos estão aqui no meio de nós. E nós somos transportados para o céu também. Então, o momento de elevação foi agora o momento que Deus vem ao nosso encontro. Por isso, logo em seguida virá a consagração, que é o que nós vamos falar na próxima parte da nossa reflexão no outro dia. Para hoje é suficiente nós nos determos sobre a apresentação das oferendas e sobre o prefácio e o santo. Na próxima reflexão vamos pegar a oração eucarística, a consagração, a oração eucarística, que também tem alguns detalhes importantes para serem destacados, e no final a doxologia, que é o por Cristo, com Cristo, em Cristo, a gente chama a doxologia, que vai encerrar a oração eucarística. E depois, talvez numa terceira parte, o rito da comunhão, que também tem muitos detalhes para serem destacados. Então, irmãos e irmãs, é assim que nós prosseguimos nessa primeira parte da reflexão sobre a liturgia eucarística. Eu pus para vocês no início um canto das oferendas, chamado Abençoa, que é dos focolares. E agora, tendo ouvido a meditação que eu acabei de fazer, proponho a você que escute novamente este canto, meditando, rezando, refletindo sobre a sua experiência, sobre a sua vida, sobre aquilo que é vivenciar bem a liturgia eucarística. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem com Deus. Antigo e sempre novo, fecunda toda a terra. No grão morto e pisado, a vida nascerá. Na mesa eis o pão. Abençoa, ó Senhor, nossa oferta, dai-nos tua paz. E a unidade do teu corpo, que se consuma também por nós. Nossas vinhas, como o sol aberto, já estão florindo. E o orvalho no silêncio toca os primeiros frutos, e as cores são mais vivas, acende os grãos maduros, na mesa eis o vinho. Abençoa, ó Senhor, nossa oferta, dai-nos tua paz, e a unidade do teu sangue, que se consuma também por nós. Abençoa, ó Senhor, nossa oferta, dai-nos tua paz, e a unidade